eu espero que vocês possam aprender um pouco mais sobre as técnicas e as metodologias para a redação, e o meu curso tem sido sobre as redações do padrão do Enem. E eu tenho certeza que as últimas aulas vocês também conseguiram aprender muitos novos aprendizados, estratégias e conhecimentos para que vocês possam aplicar no momento das redações que vocês farão, no Enem e outros processos seletivos. E hoje eu trago para vocês os principais problemas, Eu falei das competências e, desculpa, salvo engano, eu parei na terceira, na explicação das 5. Eu vou continuar falando das competências, só que de uma forma diferente. Vou apresentar para vocês os erros que são detectados, os problemas que são detectados nos textos em cada competência. Então, à medida que eu for apresentando os problemas que mais são recorrentes na escrita, já vou dizendo para vocês, obviamente, vocês não devem fazer isso, devem fazer o contrário, tá? Então, vai ser um pensamento mais voltado para o que não fazer e o contrário disso, vocês realmente já sabem. O que deve ser feito para ser bem pontuado em cada competência, como já expliquei para vocês, e, obviamente, os professores que já passaram por aqui, por essa sala, já disseram também como no Enem, quais são as exigências, em cada competência. 1, 2, 3, 4, 5, que vocês devem entender delas, internalizar, porque é como se fosse uma fórmula. Matemática não tem as fórmulas? Trazendo para uma linguagem matemática, a fórmula do Enem são as 5 competências. Se você consegue internalizar as 5 competências, você possivelmente vai ter uma nota acima de 800 no Enem. Por quê? Porque se você tem uma boa escrita, você pode alcançar 200. Se você estrutura bem o texto, os conectivos, as estruturas linguísticas, você também já vai 200, já é 400. Você elabora bem uma proposta de intervenção com os 3 agentes, pelo menos, dos GOMIFs, que eu já expliquei e vou relembrar vocês hoje. Aí você fecha a competência 5, já vai 600, E aí só fica a 2 e a 3, que é compreender a proposta e trazer conceitos de várias áreas do conhecimento. Você compreendeu e você consegue trazer um conhecimento de outra área, da geografia, da filosofia, e aí com os seus argumentos você vem com citações, alusões, aquilo que você não entenda totalmente daquele tema, mas alguma coisa você tem, pronto, aí você já tem, vamos botar 120, você já tem 120, vamos botar mais 120 em cada, Aí você já vai para 840. Então, se você tirar 120 na competência 2, 120 na competência 3, que não é uma nota boa, mas é razoável, mas se você fechou nas outras 3, pronto, você atinge uma nota bem interessante, Que não é fácil, assim, em modo geral, acima de 800, não é uma nota tão comum. Então, é para quem está estudando, como vocês estão fazendo agora, se preparando, porque eu já corrigi muitos textos e a sensação que eu tenho é que as pessoas não concluíram nem o ensino médio ainda. Então, o Enem é o exame nacional dos concluintes do ensino médio, Para quem está terminando ou quem já terminou. E levou o quê? 12 anos na escola. Então, quando você tem o certificado de conclusão do ensino médio, boa tarde, Grace. E todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Mirela, Lari, Boa tarde a todos e todas, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Então, mas eu tenho certeza que essa aula vai ajudar bastante vocês, e depois eu vou disponibilizar esse material que eu vou usar agora. Eu vou passar para a professora Beth, e outro material também que eu vou disponibilizar para vocês, como eu vou terminar um pouco antes, eu vou deixar o material para que vocês escolham quantos temas vocês quiserem. Eu vou enviar um material com 25 propostas de redação PDF, que tem
é bem bacana, não foi eu que produzi o material, vocês vão ver lá o nome da professora, inclusive ela cobra para produzir esse material, ela dá cursos, é a professora Franciele, e só que ela é bastante generosa, ela faz o serviço pago e também gratuito, assim como nós estamos aqui. E ela produz material e socializa com os professores de redação. Então, eu vou mandar para vocês também, já desde já, deixando bem claro que não fui eu que produzi aquele material, mas fui autorizada a compartilhar com outras pessoas. Então, vou explicar os erros, os problemas detectados, e depois vou enviar o material para a Probet, e vai colocar no grupo, e aí vocês ficam à vontade. Escolham os temas, se tiver dúvidas, coloquem lá no grupo, que tanto eu como os meus colegas vamos tentar ajudar na medida do possível com o seu texto, tá? Mas exercitem, depois vocês mesmos voltam olhando para o seu texto com olhar crítico. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Pega esse material dos problemas detectados e faça uma autoanálise. Eu faço isso com meus alunos. Eles escrevem a redação, eu corrijo, mas eu também peço que eles olhem com olhar crítico, com desapegue do texto, e se torne o corretor. Eu errei o que aqui? Eu escrevi todas essas palavras certamente, ficou na dúvida, olha o dicionário, e aí você também consegue avançar, principalmente com esse material sobre os erros que eu vou disponibilizar, explicar aqui e depois vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui, subir a apresentação, só um minuto, para que vocês vejam daí, tá? E, se tiver dúvidas, podem ir colocando aí no chat, que a Pro vai anotar e depois vai me dizer. Vocês estão vendo aí? Alguém me dá um feedback, por favor, sobre se vocês estão vendo a projeção? Não. Não está vendo ainda, não? Eu estou. Gente, Beth? Vendo. Oi? Pronto? Sim, Lu, tá mostrando. Joia. Então, vamos lá. Aqui é uma mensagem que eu carrego comigo nesse curso. Oi? Tá cortando. Mas já estão vendo, né? Tudo ok, a gente está ouvindo e vendo. Tá cortando aí, Nath? Tá, não tá sendo só nenhum. Voltou? Não. Então, é nossa internet? Voltou, pronto. Voltou? Ah, que bom. Então, vou dar o F5 de novo. Todos estão vendo agora? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Sim, Lu, estamos ouvindo e vendo. Ah, que bom. Joia. Então, a empatia é brotar em um peito que não é teu, a gentileza é regar uma semente que não é sua, o carinho é cultivar um terreno que não é seu, e o amor é tornar os dois jardins em um só, né? Então, estamos tentando cada vez mais desenvolver essas ações, né? Demonstrar empatia, gentileza, carinho e amor, principalmente em tempos tão difíceis. Tá bom? Então, fica a minha mensagem para vocês. Eu estou tentando ser o mais empática, gentil, carinhosa e amorosa possível. E Paulo Freire diz que a educação ela tem que ter amorosidade, senão não funciona. Vamos realmente pensar sobre isso nas nossas práticas diárias, né? Não adianta nós termos todo o conhecimento, passar em todas as seleções, chegar a níveis altos de graduações, pós-graduações, se a gente não tem humanização, se a gente não se importa com as pessoas, se a gente não tem paciência e amor, a vida não tem graça sem essas qualidades, né? Se apenas papel e título não fazem de nós seres humanos completos. Então, fica a minha mensagem aí. Então, problemas detectados nos textos, quais são? Então, preste bastante atenção que eu vou começar a falar para vocês, e vocês a qualquer tempo podem me perguntar.
vou explicar todas as regras gramaticais, porque são muitas, né? A gramática, ela tem inúmeras regras e exceções, né? A nossa língua tem muitas exceções, inclusive. Mas são aqui provocações para que você estude um pouco mais, para que não cometa esses erros aqui que eu vou falar para vocês. Então, as pessoas pecam muito porque não acentua, não coloca o tio, tem a ausência ou erro do uso do sinal, coloca o acento nas letras erradas, né, nas sílabas erradas, e isso é contabilizado. Não tem alinhamento de parágrafos, faz um texto monobloco, seja ele digital, porque o Enem, a pretensão que até 2025 ele se torne todo digital. Esse ano já tem alunos que farão, esse próximo Enem, 100 mil alunos farão o Enem digital. E a intenção do governo é que até 2025 todos façam apenas o digital. Então, como é que vai ser? Vai ter uma máquina lá para você usar. Obviamente, não vai ter acesso a mais nada a não ser a máquina para digitar. Não tem acesso à internet, nada disso. Então, hoje eu sempre aviso e alerto sempre os meus alunos com bastante insistência. Assumam os seus erros e seus acertos. Não precisa pegar nada da internet, porque no dia não tem como. Então, faça. Mas eu peguei a informaçãozinha só para ficar melhor. Agora você tem essa possibilidade. E no dia lá do Enem, você vai pegar a informaçãozinha onde? Só se você copiar os textos motivadores, que vai te penalizar também. Então, tanto escrito, manuscrito, como digital, precisa ter um alinhamento dos parágrafos. Então, tem que afastar da margem para mostrar que você sabe fazer um parágrafo, né? E dentro dele, você usar ponto continuação, usar toda a sinalização. Tem gente que afasta, mas o texto não tem pontuação, e isso é um pecado grave, tá? Não usa os artigos, ou usa inadequadamente, né? Concordância verbal nominal, falta ou erro da concordância, nós vai, primeiro que nem é para colocar nós, né? Então, não pluraliza, uso inadequado também da crase, a ausência dela, né? Divisão silábica, tem a translineação, que é você colocar, quando você divide, aquele hífenzinho no fim e também no começo da próxima linha. Essa é a regra. Se você separar e a sua palavra ficou encostada lá na margem, você precisa colocar um hífen, né, para separar. Quando você retoma na próxima linha, também você precisa colocar o hífen. Isso é translineação. Mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, é um erro que não é um erro gravíssimo, mas se você souber também, o corretor vai saber que você estudou sobre todas as regras gramaticais principais, né? Porque, gente, a professora, a gente precisa saber a gramática todinha, Evanildo Bechara, não é que eu estava tentando lembrar o nome dele outro dia. Eu preciso saber a gramática todinha de Evanildo Bechara, que é uma bíblia da gramática, é enorme o livro. Não, mas vai cobrar de você o essencial, erros, tem gente que comete erros crassos, assim, não deve mais essa altura do campeonato, como diz o menino do futebol. Você já finalizou o ensino médio, então você já vem trabalhando com essas regras há muitos anos, desde a alfabetização, sabe? Então, precisa prestar atenção. A questão da grafia, dos erros ortográficos, você escreve a palavra errada ou inventa palavras. Não é hora de inventar ou usar o internetês, ou internet case, como queira, né? Que é essa linguagem do VC, do TDB, do FDS. Quem mais que você... essa linguagem agora, essa variação linguística que para a nossa era não tem mais, como os linguísticas tradicionais querer que a gente escreva a gramática normativa nas conversas digitais. Não adianta, né? Já sabe que é uma variação linguística, mas entendam o seguinte: o texto dissertativo argumentativo
É um texto formal, bem formal. Imagine que você vai passear, você bota um jeans, uma camiseta, uma sandalinha e sai com os cabelos ao vento, né? Toda descontraída, você, o rapaz também, todo à vontade. Mas imagine que você vai a um casamento, que você vai a uma formatura, ou vai assistir, você é advogado, digamos, vai defender alguém em uma audiência, vai se apresentar ao juiz. Você vai sair de bermudinha, camiseta e com os cabelos ao vento? Não. Se for uma formatura, vai alugar uma roupa bem linda, bem chique. Se for essa audiência, se apresentar diante de um juiz, também vai pegar o terno, a gravata, né? As meninas, uma roupa bem formal, bem alinhada. Exatamente. Uma conversa no WhatsApp, um bate-papo com seus amigos é uma conversa informal. E o que o povo coloca de informalidade no texto, dissertativo, argumentativo, meu Deus, é demais. Traz o bate-papo todo para dentro da redação. E a redação, eu estou usando essa linguagem figurada, só para que vocês entendam que o texto dissertativo argumentativo ele é cheio de regras mesmo, normas, ele é um texto formal. Precisa usar uma linguagem formal, não pode usar expressões idiomáticas, não pode usar gírias. Eu corrigi um texto essa semana, vou abrir aspas aqui, tá? E vou falar. O aluno escreveu que depois o tema era combater o uso indiscriminado de tecnologias digitais com as crianças. Aí ele colocou assim, vou abrir aspas, viu? E aí as crianças ficam e depois faz merda. Ele colocou faz merda na redação. Isso são impropérios, xingamentos. Se fizer isso, zera na hora, não pode. Então, impropérios, xingamentos, já é situações que levam a nota 0, tá? Que na próxima aula eu vou trazer para vocês. Aqui eu estava falando do neologismo, que é a linguagem utilizada nos ambientes informais, nos ambientes digitais, que cria-se palavras e fica por isso mesmo, tudo bem, mas não na redação, tá bom? Se você fizer, vai ser penalizado na competência 1. Então, deixa eu ver se eu pulei. Pronto, a segunda. Então, na escrita aí, frase fragmentada, ponto final entre orações subordinadas ou período incompleto. Gerúndio, uso indevido ou excessivo. Principalmente na proposta de intervenção, aparece muito gerundismo. O governo deve estar levantando recursos, os pais devem estar ensinando os filhos, a mídia deve estar apresentando, tanto ando, que o texto fica chato, no caso final. Ou se faz isso ao longo do texto, piorou ainda, a situação fica mais grave. Então, evitem o gerúndio, né? Terminando sempre o verbo em ando. Só uma forma bem rasa de explicar. Então, é um problema. Problema que é repetitivo. E anotem isso, no caso, no caderno, esteja com esse material às suas mãos, disponível. Ou você estuda, eu gosto de estudar escrevendo, por mais que eu tenha vídeos, áudios, aulas, lives de professores, que eu assisto também, eu também sou aluna, viu, gente? Eu estou fazendo um curso e quando eu posso, as lives ficam gravadas, eu vou lá, fico fazendo minhas coisas, escutando, anotando também, porque eu também gosto muito de aprender. Porque para ensinar precisa aprender, sempre é o processo, não solta a mão do outro, o processo de ensino e de aprendizagem também para o professor. Então, eu gosto de anotar, mas se você, lendo, né, você consegue gravar, leia esse material e na hora da sua redação, nesse momento agora de treino, vocês podem olhar, tem dúvidas, podem olhar porque vocês estão estudando, mas sabendo que na hora do exame, vocês não terão absolutamente nada para consultar. E, lembrei, tem gente que copia até as questões do caderno, tá lá as questões de história, por exemplo, aí vai lá, olha que legal, posso botar isso na redação. Até isso também os corretores pegam, viu?
Não pode copiar os textos motivadores, apenas números, e nem as questões dos cadernos que você está fazendo lá na hora, as outras questões de outras áreas, né? Então, a sua letra tem que ser legível, se for o Enem escrito, né? Porque se o corretor não consegue ler, não tem como. Ah, mas eu já tive textos de alunos que todo mundo me dizia, esse menino é um ótimo aluno, esse menino é bom, mas eu não conseguia entender o que ele estava escrevendo. Eu salvava algumas poucas coisas assim, e se ficar completamente ilegível, é zerado. Como é que... Né, gente? Fala sério, como é que eu vou corrigir alguma coisa que eu não consigo ler? Então, cuidado, muito cuidado. A minha letra é feia. Tente fazer ela ficar bonitinha, ou bonita, não é bem a palavra, mas legível, tá certo? Se você for escrever em letra de forma, vocês precisam diferenciar a maiúscula da minúscula, tem que saber a diferença, certo? O uso do hífen inadequado, a falta dele, para isso vocês precisam consultar as normas do novo acordo ortográfico, porque sempre, né, foi de 2012, ele passou a valer, né, para todo o território nacional. Esse é um acordo que se faz entre as nações que falam língua portuguesa para criar um consenso da escrita. Então, vocês precisam consultar esse material sempre que tiver dúvida. A mão de obra tem hífen, dia a dia não tem mais, bem-vindo tem, embora muita gente está dizendo que não tem mais bem-vindo, ainda tem hífen, sim. E outras palavras que antes era separada por hífen, agora não é mais, e vocês precisam saber, né? Estudar um pouquinho, dá uma lidinha lá. Ah, professora, vou ler o novo acordo ortográfico, é mesmo? É mesmo. Para ter 1000 na redação, precisa estudar. Por mais que não tenha esse amor pela língua portuguesa, né? Mas lembre-se que é um processo seletivo concorridíssimo. E, principalmente, para quem deseja os cursos mais concorridos, de maior status, né? Medicina, engenharias, enfim, são cursos bastante concorridos. Se não me engano, de medicina da UNEB, a última vez estava 700 para 1. O que é 700 para 1? 700 pessoas concorrendo a uma vaga. Então, quem quer muito esse curso, está estudando o novo acordo, está estudando a gramática de Bechara todinho, está estudando outras gramáticas, está, com a cara nos livros mesmo, porque são cursos bem concorridos nas universidades públicas. Se você vai almejar esse curso e tem dinheiro para pagar, um curso de medicina é em torno de R$10.000 por mês. Então, só vai mesmo, como diz a história, quem tem bala na agulha, né? Eu não tenho. Então, toda a vida eu tive que estudar muito para fazer tudo público. Eu nunca paguei um curso. Então, um curso de graduação, pós-graduação, porque eu não tenho condições. Eu estava procurando aí outro dia ver os doutorados pagos, misericórdia, é muito caro. Não dá. Então, continuo na linha de estudante de escola pública, estudando muito para conseguir chegar onde eu quero, academicamente falando, e vocês também, né? Aqueles que têm condições de pagar, paguem. Mas quem não tem, vai ter que estudar mais ainda. Essa é a verdade, né? Então, letra maiúscula ou minúscula, tem gente que comete, como eu falei para vocês, erros, né, elementares, que você já deveria saber lá da 5ª série. Ah, professora, eu entendo todas as lacunas e todos os déficits que a nossa educação, no sistema tem, nosso sistema educacional. A saber agora, nós estamos vivendo um momento em que o fosso ficou maior, não é verdade? Os meninos das escolas particulares estão estudando e os nossos alunos da escola pública não. Por quê? Tá assim, né? Aquela coisa, tenta, não dá certo, não tem acesso à internet, não tem isso, não tem aquilo, e a gente fica sempre no sujeito da falta. Então, o fosso aumentou. Enquanto a turma está, estudando todo dia, muito material, os alunos da rede pública estão
assim, contando com ações belíssimas como essa da professora Beth, que convidou os colegas, amigos delas, parceiros, como eu e outros, para trazer um pouco de conhecimento para vocês. E isso inclui meus filhos, todos os três estão sem aula, porque eles são estudantes da escola pública. E tendo que se esforçar muito para conseguir a aprovação. Então, os erros elementares, eu sei que tem uma culpa do sistema, eu tenho consciência disso. Mas há coisas que o problema está aí, fazer o quê? Né? Como diz a gíria, eu falo sempre essa linguagem popular mesmo, gente. Tá no meu sangue, eu sou de Salvador, meu Deus do céu, eu não consigo corrigir muitas vezes a minha fala. Então, o negócio é correr atrás do prejuízo mesmo, né? Porque não vai dar para ficar agora brigando, dizendo, a culpa é do governo, por isso que eu não sei. Mas agora, vamos considerar que essa difusão do conhecimento está muito maior do que na minha época, do que na época dos professores que não são da era digital, né? Vocês têm mais acesso a conhecimento do que nós. Então, nós também enfrentamos muitas ausências do cumprimento dos deveres do Estado para conosco, do atendimento à educação como um direito social. E a gente teve que, correr para a biblioteca, pedir livro emprestado, a gente foi dando nossos pulos. E, por exemplo, eu sou mestra hoje assim, eu não tive facilidades no meu percurso educacional. Então, vamos estudar para não colocar letra maiúscula no lugar de minúscula. Nome próprio, nome de lugar. E se você não aprendeu lá, pelo menos viu assim, lá atrás, tem gente que ainda comete isso. Faz essa confusão com as letras maiúsculas e minúsculas. Não pode. Não respeita as margens, marcas da oralidade, marcas da fala. Aqui eu estou dando uma aula, a minha fala é livre. Eu não estou escrevendo um texto. Se eu estivesse aqui escrevendo um artigo, eu e a professora Beth, a gente escreveu já um artigo que vai sair num livro, então eu não coloco essas maneiras que eu estou aqui dando minha aula, né? Tentando trazer a forma mais clara possível. Eu não estou usando palavras rebuscadas para que vocês ficassem aqui olhando para mim dizendo, caramba, a professora fala 10 palavras, eu não entendo a metade do que ela fala muito difícil. Eu não tenho uma fala difícil, né? Eu tenho essa marca na minha fala. Eu uso gírias, eu brinco, eu sou espontânea, mas a minha escrita, a depender do gênero, não. Eu sou bem de acordo com o gênero. É um artigo com essas regras, formal, tem essa regra aqui, essa aqui. Redação. A redação é uma escrita formal, não vou usar gírias, não vou usar expressões populares. Eu tenho amigas que brincam muito comigo, porque toda vez que a gente conversa, eu lembro de um ditado popular que minha mãe fala. Eu fui criada da minha mãe falando várias coisas, e eu repito tudo, eu aprendi mesmo. Eu acho engraçado. Eu saio com um ditado assim, uma expressão, aí minha amiga faz, eita, Lu, eu vou ter que anotar tudo que você fala, porque toda hora você traz um ditado novo, mas eu não coloco isso nos meus textos, não posso. Mas eu escrevo poesias, eu escrevo poemas, contos, crônicas, aí eu já uso o que eu quiser, eu tenho a liberdade poética. Mas a redação, não. Você não pode usar linguagem figurada, não pode usar marcas da oralidade, gírias, coloquialismo. Não pode, não pode. O pessoal usa muito a linguagem figurada também nas redações. Deixa eu ver se eu me lembro de um assim. Porque essas práticas já estão enraizadas. Olha aí, parece até que é certo, né? Mas é linguagem figurada. O que tem raiz é árvore, certo? Não usar isso. Poxa, é preciso jogar duro com os políticos. Como assim, jogar duro? Como é jogar duro com os políticos? Isso é linguagem figurada, certo? Marca da oralidade, gírias que você usa, eu tenho as minhas do meu tempo, vocês têm a de vocês, então não use. Ponto, continuação e ponto final. Há estudantes que colocam o parágrafo todinho e não botam ponto final. Eu fico, o que ele fez com ponto final? É chato, viu, corrigir texto, que você fica ali, cadê? Faltou isso aqui, oh meu Deus, como é que esquece de botar o ponto final no parágrafo, gente? Vai contar ele. Vírgula também, outro texto que eu peguei de uma aluna,
ela colocava uma palavra, uma vírgula, uma palavra, uma vírgula, uma palavra, uma vírgula. Eu digo, meu pai. Não era uma sequência de eu vou à feira e vou comprar banana, manga, maçã. Não era assim, sabe? Ela fez... Ó, gente, tá passando um carro de som aqui. Peraí. Bota aí que é a música. Ou é por causa minha chata, né? Oi, haja paciência. Aí, então, o uso da vírgula ela tem as regras. A falta dela também muda o sentido, o excesso dela também torna o texto errado, né? Então, tem que estudar a forma de colocar as vírgulas. A competência vem para regência nominal verbal, falta de preposição adequada, o tempo e os modos verbais. Eu não vou explicar as regras agora, não. Só vou dizer que a ausência delas é um problema, tá certo? Porque parar para explicar só a competência 1, aí demanda todas as explicações dessas regras. Estou dizendo que vocês precisam estudar, porque é na competência 1 que vocês são penalizados se não souber usar. Vocabulário impróprio, impreciso, o uso de um conectivo, que é o destarte e o dessarte. Tem gente que usa os dois como a mesma coisa. Um é para usar antes do que você vai dizer do discurso e o outro é após o discurso. Um é o destarte. Ainda é difícil, mas a galera usa, viu? É quando você vai falar algo antes e o destarte é como se fosse assim sendo, além disso, é como se fossem sinônimos. Então, usa sem saber o significado. Usa um vocabulário que não sabe. Por exemplo, ser preferido ou preterido. Eu gosto muito desse exemplo, que é o que mais eu gravei para dar exemplos nas minhas aulas. Uma pessoa que é preferida, eu prefiro a amizade de Luísa à amizade de Ana. Você quer, tem a preferência. Você observa que o filho caçula é o preterido, não é a regra, né? Normalmente as irmãs têm um apego ao filho caçula. Então, normalmente ele é o preferido. Mas preterido é aquele que é, deixado de lado. Então, se não souber o significado, né? Vai colocar lá de forma incorreta, o vocabulário sem aquela precisão para aquele momento da palavra, tá? Então, tem que ter atenção. Agora vamos para a competência 2 e eu vou dar um ritmo maiorzinho aqui, que eu já estou chegando perto do meu horário. Às 2:55, eu preciso finalizar a aula. Mais uma vez, me desculpem, mas se eu não der conta disso hoje, e acho que não vou dar, eu continuo no dia 11, né? Acho que eu marquei para o dia 11, e continuo com outro material que eu vou trazer para vocês, que são as situações que levam a nota 0. Então, aqui, a competência 2 é aquela que é o divisor de águas na hora de escrever. Porque se você não entender a proposta da redação, você vai ou desviar do tema, parcial totalmente, né? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo de uma fuga do tema. Não sei se já falei para vocês. Eu coloquei um tema sobre desemprego, o uso das tecnologias digitais no combate à criminalidade, num curso que eu dei de pré-vestibular, né? Aí a menina a pessoa escreveu sobre saúde pública. Eu peguei e digo, nossa, o que foi isso que aconteceu? Totalmente. Depois eu conversei com ela falou, a prova não estava bem no dia, eu não li. E aí eu entro com uma dica muito importante. A falta da leitura é um pecado grave. Recentemente, eu dei um tema e falei que ele ia girar, o assunto era tecnologias. O assunto, né? Tecnologia, existem diversos temas dentro da tecnologia para se falar. E aí, o menino foi lá, só me ouviu dizer que o assunto era tecnologias, e foi lá e escreveu tecnologias, tudo sobre tecnologias digitais que ele conseguiu. E o tema era com o combate ao uso excessivo de tecnologias pelas crianças, que foi o tema do Enem 2019, o PL,
PPL. Pessoas em privação de liberdade. Então, tem também esse Enem, vocês sabiam? O PPL, pessoas em privação de liberdade, exatamente. Aquelas pessoas, sujeitos, pessoas que foram apenadas, né, cometeram crimes, mas elas têm o direito à educação. Elas estão pagando por outra coisa, não pode sofrer a penalização de não ter o acesso à educação. Então, eles fazem Enem também. Então, esse tema que eu falei, aí o menino só me ouviu dizer que eu ia falar sobre tecnologias, que eles estudassem tecnologias, porque os meus alunos têm os eixos temáticos, então eu não posso escolher qualquer tema que eu quiser, há uma delimitação do tema. Então, as séries têm sociedade e tecnologias, outra culturas e tecnologias, outra sociedade, cidadania e tecnologias. Então, aí eles já sabem mais ou menos por onde é que eu vou, eles podem estudar aí dentro desse campo de estudo, né? E ele não lê os textos motivadores. Então, os textos motivadores agora, aqui, ajudam no seguinte, você vai ler e vai saber para que lado é que o Enem está te apontando, ó, vai por aqui. Então, você olha e vai por ali. Não vou copiar os textos. Mas eu não posso copiar os textos. Não, não pode mesmo, não, apenas os números. Mas os textos motivadores, eles te dão um norte da discussão. Então, você vê lá, né? Ah, tá, entendi. É como se tivesse alguns especialistas, professores, filósofos ali numa roda de conversa sobre aquele assunto e o tema específico, né? E você entra na conversa também. Você não pode copiar o que o outro está dizendo. Você não pode, você tem que chegar com a sua fala, na sua escrita, no caso, a sua opinião, né? Você vai defender a sua opinião ali. Então, você vai entrar com o seu texto, com o seu ponto de vista, logo na introdução, a sua tese, né? E defender isso até o fim. Então, é para isso que servem os textos. Se você não lê, chega lá no Enem e você, aí vê lá um bocado, né? Meu Deus do céu, vou levar o tempo todo só lendo isso aqui. Cuidado, muito cuidado. Por não ler os textos motivadores, muita gente perde, tá? E outros perdem porque copiam. Nem ao céu, nem ao mar, entendeu, gente? Não é para copiar e nem para ignorar. É para ler e se posicionar, beleza? Então, falta autoria, né? Não tem marcas da sua opinião, você está sempre falando, narrando. Eu pego muitos textos narrativos, só há narração, porque aconteceu isso e aconteceu aquilo, e sim, cadê? Cadê a opinião? Cadê a crítica? Cadê? Não tem. Aí também diz respeito ao limite de linhas. Vocês sabem que se escrever 7 linhas, até 7, zero. Escrever 8, não se glorie disso, mas vai ser corrigido. Sabe que vai perder. Não existe uma redação com 8 linhas. Existe lá um bilhete com 8, né? Até 8 é um bilhete. Mas se escrever 7, e o Enem vai lá contando. Se você botou o título, pulou uma linha, conta lá o título, pulou, conta a linha do título, aí pula para onde tem a linha escrita, onde tem palavra escrita. A gente conta, né? Os corretores. Limite de linhas. Então, 7. Mas eu tenho tanta coisa para dizer, eu estudei tanto, que eu vou escrever 44 linhas. Nossa, sério isso? Agora eu digo para você, não faça isso. Não escreva 7 nem 44. Escreva 30, tá? 30 linhas. Bom, nem 31, é 30. Porque se você começar a escrever a sua proposta de intervenção no excesso de linhas, não vai ser corrigida. Chegou na 30, a página já está ali numerada, pronto. Eu nem olho o que escreveu dali para baixo. Só corrijo até a 30. Certo? Então, preste atenção. Falta de organização, progressão das ideias. Nossa, gente, cuidado com a coerência textual. Eita, que é um caso sério você pegar um texto confuso, contraditório, repetitivo. E a falta de coerência é isso, né? É confuso. A pessoa não tem um raciocínio lógico, não faz sentido o que ela está escrevendo. Imagine que você
Quem vai corrigir seu texto, a gente sempre usa esse exemplo, né? O professor já está cansado já de tanta correção. Pega você, você é o último texto do dia e o seu texto está todo confuso, atrapalhado, você não progride, não tem progressão, não tem nada lógico. Eita, que é difícil o professor, viu? Então, não só pensando no professor, mas pensando em você também. Tenha coerência com as suas ideias, porque isso penaliza na competência 2, tá? Falta de organização para a progressão das suas ideias. Interlocução com o leitor. Por exemplo, um tema sobre violência doméstica no período da quarentena, né? Não aumentou? Aumentou bastante. Vocês têm acompanhado os noticiários e a internet aí tem divulgado, né? Então, aumentou. Aí, quando chega lá, você vai se bater com esse tema. Debates sobre o aumento da violência doméstica no período da quarentena. Aí você coloca lá na proposta de intervenção. Você que vê uma mulher sendo espancada, sua vizinha, você precisa denunciar. Por favor, não faça isso. Não pode dizer você, não pode dizer nós. Sempre colocar o verbo né? Eu, tô, ele. Na primeira pessoa do plural e do singular. Não pode. Por favor, não cometam esses erros. Não converse com a banca. Não converse dizendo, ai, eu não estudei também. Tem gente que faz isso. É sério, tem gente que faz. Eu não estudei, por favor, me aprove, porque, nossa, eu venho de escola pública e nós fomos negados nossos direitos ao longo da nossa vida. Poxa, já foi, viu? Perdeu. Colocar coraçãozinho, florzinha, desenhos também não pode. É forma de anulação, viu? Vocês vão ver nas situações que levam a nota zero. Então, quando vocês me ouvirem repetir alguns exemplos, caso eu repita, é porque eu já estou citando algumas situações agora e farei isso quando eu trazer para vocês as situações que levam a nota zero. Então, competência 2 de respeito aos direitos humanos. Por mais que você defenda que os homens que batem nas mulheres, eles devem ser mandados para Marte, mas desrespeito os direitos, ou cadeira elétrica, enfim. Na nossa nação não tem pena de morte, então não, tá? Intencionalidade, você não cumpriu o seu projeto, você não fez o projeto de texto e não desenvolveu sua tese. Incoerência entre a introdução e a conclusão. Fala uma coisa na introdução e conclui com a proposta de intervenção de outro jeito. Tá? Um texto circular sem objetividade. Texto subjetivo, né? O uso inadequado ou exagerado de linguagem figurada ou adjetivações. Porque o nosso país é lindo, maravilhoso, é ótimo. O Brasil é uma nação cheia de belezas naturais. Os pássaros são excelentes, belos. Não. Minha terra tem como palmeiras onde canta o sabiá, os pássaros que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Não, tá? Por favor. Não neste texto. Faça isso. Tá assim, ó, no seu momento de ócio criativo, eu vou escrever poemas. Pode escrever, tá? Escreva à vontade, mas na redação não. Eu continuo com vocês? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Beth? Gente? Aqui tá aparecendo, tudo ok. Ah, que bom. Me apareceu uma mensagem aqui para fechar o programa, eu gelei. Tá? Então, ok. Até aqui alguma pergunta, gente? Deixa eu sair da tela cheia aqui e voltar para vocês, porque eu já estou encerrando. Deixa eu entrar. Tem alguma questão? Alguém colocou, Beth, alguma coisa que eu possa responder? Até aqui? Houve alguns comentários, né? Não teve pergunta. Mas, assim, Lari comentou, né, que gosta também de estudar anotando. Eu também, Lari. Sempre quando eu estou fazendo uma leitura, assistindo uma palestra, um curso, né? Sempre eu tenho um caderno do lado, ou então, às vezes, também eu digito no próprio Word, agora com esses cursos online, né? Então, eu coloco duas telas abertas no computador, uma do lado com o palestrante, a outra com uma página do Word, para eu ir colocando alguns comentários, fazendo um resumo. Isso, para mim, me dá mais segurança, para tanto fixar o conteúdo, como
retomar, né, quando eu precisar, uma espécie de fichamento, é muito, muito bom também. E Tatiana comentou sobre o medo que ela tem de passar a quantidade de linhas. Também compartilho desse mesmo sentimento, Tati. Eu sou um pouco prolixa na hora quando eu vou escrever, é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque eu sempre acabo escrevendo demais. E na hora, quando tem, por exemplo, um trabalho, né, da universidade para entregar, que tem um número de linhas, né, limite, sempre ultrapassa aquele número de linhas ou de páginas, trabalho, e aí depois fica aquela angústia. Para mim, a angústia é resumir ou tirar parágrafos, porque para mim todos os parágrafos ali estão importantes naquele momento. Mas depois, quando você faz uma análise mais detalhada, você vê que você pode sim colocar o mesmo assunto, né, com palavras de forma mais resumida, né, com menos palavras, ser mais objetivo. Esse é o nossa meta, né? Desafio. Nem de menos, nem de mais. Exatamente, boas observações aí que vocês fizeram. Essa questão de ser estendido demais na escrita, tive uma professora que ela dizia assim para a gente, já na graduação, precisávamos desenvolver a nossa capacidade de síntese. E é um exercício, né? Então, você mesmo pode estabelecer, por exemplo, eu vou ler um capítulo de um livro e vou resumi-lo em 2 páginas, né? E aí você vai e treina isso, porque você vai pegando o jeito. Você pega as redações, faz um projeto de texto, gente, ajuda muito nisso. Você precisa ter um projeto de texto, para que você veja ali o que é essencial. Lá no projeto você pode fazer sua tempestade de ideias, né? Tem os que chama toró de ideias, enfim, coloca lá tudo que vier na sua mente, depois você diz, não, eu vou usar esse argumento, eu vou usar esse exemplo, esses autores, e aí estrutura um projetozinho e segue ele. Quando chegar lá na redação e dizer, ai, eu tive uma ideia maravilhosa aqui, agora eu vou botar. Aí acaba misturando e não dá em nada. Tantas ideias boas sem organização se torna um texto confuso, um texto sem coerência. Então você precisa fazer esse treino, né? Fazer esse exercício. E Diogo disse que é bom nisso. Então, maravilhoso. Então, isso no Enem, na redação, vai fazer muita diferença, tá certo? Eu estava aqui nesse slide, vou voltar aqui, da questão, né, dos textos circulares sem objetividade. E como o Beto falou, você às vezes tem essa dificuldade de se resumir e se torna repetitivo. Aí pronto, aí foi que a vaca foi pro brejo. Não é resumido, o texto é longo e é repetitivo. O pessoal quando fica ali, às vezes, não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Precisa ver se isso está acontecendo na sua escrita. E treinar para caber dentro das 30 linhas. Tem gente que fica, não consigo nem escrever 20, quanto mais 30. Mas tem gente que passa, vai para 44, mas a gente já peguei uma redação com 44 linhas. Nossa! Então, gente, eu vou finalizando por aqui, tá? Vou parar aqui na competência 3, tá certo? Porque ela é a seleção dos argumentos, então vai vir bastante explicações interessantes para vocês aqui. E todas as dúvidas possíveis, se não agora, pode colocar lá no grupo. E eu vou disponibilizar agora, eu vou sair da reunião, já vou mandar para a professora Beth aqui o material que eu prometi para vocês, tá certo? E para que nesses minutos finais, e se você tem até um tempo maior para que você tirou para estudar agora de tarde, pegue essas 25 propostas, leia cada uma delas e veja quais você pode começar a escrever. Tem até bastante material para os textos motivadores, links de vídeo, o material é muito bom, certo? E aí, vocês vão escrever e colocar as propostas, as ideias, se você quiser colocar uma redação lá para a gente, certo? E aí a gente vai contribuir, como já fiz isso.
Já tive pessoas desse grupo que me perguntaram assuntos no privado. Se eu não lhe responder imediatamente, eu vou dar uma lista, Edil, de 25 temas. Você vai ter agora, daqui a pouco, no grupo lá de redação, 25 temas, viu? Aí você escolhe quantos vocês quiserem, tá? Então, quando vocês, porventura, tiver a necessidade de falar com a ProLu e mandar uma mensagem para mim, eu tento responder sempre, gente. Se eu demorar ou te responder, pedir um tempinho ou outro momento, é por conta das demandas que estão bastante altas para mim esses dias. Aliás, professor, é sempre. Mas eu respondo, viu? Se eu puder. E lá no grupo, não só eu, como também os outros colegas, professores que estão trabalhando conosco nesse projeto. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e todas e me despeço de vocês nesse momento. A Probete está colocando aí o formulário de presença. Vocês vão ficar preenchendo ou, né? Não sei como é o procedimento. E eu vou me despedir aqui agora de vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e qualquer situação que eu possa ajudar, eu vou tentar fazer isso, tá?